Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui nesse vídeo. Eu quero já iniciar esse vídeo com uma pergunta muito poderosa. O que você tem em suas mãos? Essa pergunta, ela foi feita por Deus para Moisés num momento muito crítico da vida dele. Nós vamos falar um pouco sobre essa passagem bíblica para ajudar você a entender muitas coisas que acontecem na sua cabeça e porque muitas coisas na sua vida não fluem, porque você esqueceu desse detalhe, porque você não fez essa pergunta para você mesmo, o que você tem nas mãos. Combinado? Então bora pro vídeo, tem bastante coisa para vocês aqui. A passagem que nós vamos citar agora, ela fica no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 15, que diz o seguinte. Acompanha aí. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que te sigam, que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Se você já conhece essa história, essa passagem, você vai saber que Deus ele usa Moisés para que Moisés libertasse o povo, né? Enviou as 10 pragas, até que na última praga o faraó libertou o pessoal de Israel. E nesse trajeto, o pessoal, os egípcios, com muito medo daquele povo, começou a fazer a maior transferência de riqueza, pegando todo aquele ouro, aquelas joias que eles tinham e estavam dando para que aquele povo pudesse ir embora e acabar com aquelas pragas ou aquelas coisas que estavam acontecendo. Só que tem algumas particularidades nessa passagem que acontecem com nós hoje. Então, quando eles começaram a sair daquela situação, eles depararam com alguns problemas. Então, eles presenciaram todos os milagres que Deus tinha feito, eles presenciaram todas as pragas que tinham sido lançadas para o povo egípcio, mas não tinha atingido eles, né? E quando eles foram para o deserto, eles começaram a passar certas dificuldades. E algumas pessoas começaram a reclamar e a dizer que era melhor ter continuado escravo com os egípcios do que naquele deserto. Mas aquele deserto era necessário aquela passagem, porque Deus sabia muitas coisas em relação a eles. Eles não eram pessoas de guerra, então eles precisavam passar por caminhos onde eles não teriam que enfrentar nenhum tipo de inimigo. Só que às vezes nós não conseguimos enxergar as coisas como um todo, nós só enxergamos uma parte. Às vezes é como se você já viu um cavalo arriado, por exemplo, ele usa um negócio aqui em volta dos olhos para que ele não consiga ter uma visão lateral, para que ele não se assuste com as coisas que estão vindo, para que ele tenha uma visão só para frente. Então algumas pessoas elas tinham dificuldade de conseguir enxergar as coisas em 360 graus. Então o que eles entendiam? Com a mente cauterizada, eles acreditavam que era melhor eles ficarem como escravos no Egito do que ser libertos no deserto. Mas aquele deserto era temporário. Quando eles começam a reclamar isso para Moisés, Moisés começa, como líder, começa a dizer para o pessoal: não tenha medo, não tema, Deus vai livrar, porque Deus fez até agora. Tudo que fez, ele vai fazer mais coisas. Então, quando ele começa a incentivar as pessoas a não terem medo, eu acredito que em algum momento Moisés sentiu medo, porque o medo ele é natural. O medo ele é um sentimento primário, é um sentimento que todos nós vamos ter, independente ou não nós temos. Nós nascemos com medo, com sentimento de medo, porque é um sistema de defesa. O medo faz você parar para algumas coisas. Então, para a sua própria sobrevivência, esse é um mecanismo de defesa, que é o medo. Mas o medo, você consegue controlar ele. Tem gente que não consegue, mas tem gente que consegue, e é possível. É possível controlar o medo para que você não seja refém dele. Aí vai ser necessário que você tenha coragem. A coragem significa o seguinte, que eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer, mesmo estando com medo de fazer.
certo? Voltando para essa passagem de Êxodo 14:15, então Deus fala para Moisés: por que você está clamando a mim? Por que você está falando? Por que você está não reclamando? Por que você está ainda com dúvida? Pega o cajado que você tem na mão, toca na água, que a água vai abrir e o pessoal vai passar no meio, na terra seca. Ou seja, Moisés já tinha a ferramenta nas mãos, Moisés já poderia fazer, mas não estava fazendo. Por quê? Porque surgiu uma dúvida. Eu, como líder, vou sempre direcionar as pessoas, mas isso não significa que eu, como líder, não tenha receio, não tenha medo. Isso acontece, é natural que isso aconteça. A diferença é, eu preciso parar, analisar ao meu redor e ver que tem coisas que estão no meu alcance de fazer. Entende isso? Tem coisas que você já pode fazer. O que é possível eu fazer, eu vou fazer. E aquilo que é impossível, é Deus que vai fazer. Mas eu preciso começar a parar e analisar o que é possível eu fazer. Ah, eu quero fazer um vídeo. Você tem um celular? Começa a gravar. Ah, mas eu não tenho pedestal. Não precisa de um pedestal. Você usa as ferramentas que você tem. Faz as coisas com o que você já tem. Não fica tentando criar uma desculpa para tentar encontrar uma forma de que eu vou fazer isso quando eu tiver, sabe aquela frase, tipo assim, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Quando você começa a pensar dessa forma, você procrastina, você não caminha, você para. Por quê? Porque você sempre vai estar esperando alguma coisa acontecer, ao invés de fazer acontecer. Nós temos que começar a fazer acontecer, ao invés de esperar acontecer. Entende? Está fazendo sentido isso para você? Moisés tinha ferramenta. As pessoas ao redor de Moisés estavam com dúvida, estavam com medo. E a primeira coisa que quando você está com medo, você começa a reclamar. É a primeira coisa que acontece quando você está com medo de alguma coisa. Você reclama. Você reclama e olha para trás. Você começa a olhar para a situação que você está. Vou te explicar um detalhe muito importante. A depressão, ela tem dois gatilhos. Ou eu fico preso numa glória passada, eu fui muito bom em X coisa, ou eu fui agraciado com alguma coisa, e eu não consigo mais olhar para frente. Por quê? Porque aquele sentimento que eu tinha quando aquela coisa aconteceu no meu passado, eu não consigo fazer isso de novo. Aí eu fico com uma dor e volto para a situação, porque o meu sentimento quer ficar nessa situação. E quando eu quero que o meu sentimento fique nessa situação, eu fico preso. E se eu ficar preso, eu desenvolvo depressão. Entende? Então, quando eu olho para trás, uma glória que aconteceu, uma coisa boa aconteceu, mas eu não consigo repetir isso, eu tenho depressão. Depois eu tenho uma segunda linha de raciocínio também para depressão, quando eu olho para trás, eu fico preso num trauma que eu sofri. Em alguma situação que eu passei, eu fico preso naquilo e não consigo olhar para frente. Já o ansioso, ele é ao contrário. O ansioso, ele olha para frente, mas ele tem medo do que vai vir ainda. 95% das coisas que você ansioso pensa não vai acontecer, mas eu começo a criar situações, a minha imaginação é tão fértil para criar situações negativas, eu começo a criar um monte de situação na minha cabeça achando que vai acontecer e não vai acontecer. Isso se dá porque você não acredita em você. Isso se dá porque você acha que você não é merecedor de tais coisas. Quando você era criança, é bem provável que os seus pais não incentivavam a sua imaginação, não incentivavam você a ser uma pessoa que pensasse por si. Então, você sempre era, de alguma forma, era mostrado para você um perigo na frente. Olha, não põe a mão nisso, não faz aquilo. Você era sobrecarregado de coisas negativas, de frases de não crescimento. Então, quando você se torna adulto, você se torna uma pessoa ansiosa, porque você tem medo das coisas que vão acontecer. Entende? Porque quando você era criança, os seus pais te colocavam medo no seu coração. Eles fizeram isso não porque eles eram maus com você. Não, é a forma como eles aprenderam. Eles aprenderam assim. Toma cuidado, não faz isso, não faz aquilo outro. Aí você cresce com esse tipo de pensamento. Então, a ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Mas nós vivemos o hoje. Então, tem muitas coisas que é para você fazer e você não faz porque você está preso ao passado
ou está com medo do futuro. E por isso você não vive o presente. É importante você saber disso. Eu preciso ressignificar isso na minha vida. Eu preciso compreender que eu sou merecedor, primeiro, do amor de Deus. Eu mereço, eu sou merecedor. Eu mereço, eu posso receber o amor, eu posso receber as bênçãos, eu posso receber as coisas porque eu mereço. Diga, repita comigo, eu mereço. Eu mereço. Não importa o que eu fiz lá atrás. Não importa o que aconteceu na minha vida. Eu mereço o que é bom. Eu mereço as coisas boas de Deus. Eu mereço as coisas da vida. Eu mereço ter uma vida próspera. Eu mereço ter um marido melhor. Eu mereço ter uma esposa melhor. Eu mereço ter um namoro bacana. Eu mereço um emprego bom. Eu mereço. Então, eu mereço. Chega de medo de futuro. Chega do passado. Eu mereço. Eu mereço. Isso está nas tuas mãos, você pode fazer isso agora. Esse medo que você tem de seguir adiante te paralisa. E essa saudade do passado também te paralisa. Porque você acha que não merece nem para frente, nem para trás. Entende como isso é complexo? Então presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Você é merecedor. Você é merecedora. Continua, caminha, você consegue. Eu acredito em você. Quando Deus começa a falar para Moisés aquilo que era para ele tocar o cajado, né? Estava nas mãos de Moisés fazer aquilo. Processos passam na sua vida para você aprender. Não é para você morrer nesse processo. A gente fala muito sobre deserto. Então, esse deserto que você está passando, essa dificuldade que você está passando, é para o seu crescimento. Alguns, ao deparar com esse deserto, vão reclamar. E toda vez que você reclama, toda vez que você acha defeito, toda vez que você vê um problema, o que vai acontecer é mais problema. A minha mente materializa ou traz à existência os meus pensamentos. Quando você lê Hebreus, que fala sobre fé, fé é a expectativa das coisas que não existem. Então, quando eu penso que vai dar certo, esse pensamento vai materializar. E isso serve tanto para coisas negativas como para coisas positivas. Então, eu preciso mudar a forma como eu vejo as coisas, porque pensamentos vão se tornar realidade. Eles vão se materializar na sua vida. Então você precisa mudar a forma como você pensa, a forma como você vê. Compreende isso? Deixa a minha pergunta para você. O que você tem nas suas mãos? Não espere dos outros. Faça, porque você já tem nas mãos as ferramentas que você precisa para o seu crescimento. Fez sentido isso para você? Espero que sim. Curta, compartilhe, fala para mais pessoas sobre esse conteúdo. Comente aqui embaixo, porque todas as vezes que você comenta aqui embaixo, o algoritmo começa a mostrar isso para mais pessoas que precisam dessas informações. Conto com você, hein? Um abraço e até a próxima.